Glória a Deus, amado, querido, bendito Deus. Estamos mais uma vez aqui na programação Deus Mostra a Sua Face. São exatamente esse exato minuto, 23 horas e 20 minutos. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos para a palavra, e essa palavra de hoje que a programação da Rádio Filho de Deus traz é em Romanos, no capítulo 12, a consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Mas eu não vou ler o texto todo. Vou ler o primeiro versículo e o segundo versículo, onde fala assim: rogo vós, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, algumas traduções, século, mas transformai vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, apóstolo Paulo, quando você pega esse contexto todo do capítulo 12, dirigindo essa carta à igreja romana, o apóstolo Paulo está educando, exortando e mostrando algumas coisas que a eclésia devia fazer com seu próximo, com seu irmão e com aqueles que lhe atacam numa adversidade. E ele começa falando: rogo vós, pois irmão, pela compaixão de Deus, e apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. E o tema, a razão do sacrifício. É o tema, a razão do sacrifício. Na primeira fase, na primeira pergunta, o que se deve sacrificar? O que se deve sacrificar? Apresentar o corpo. Que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então, o que se deve sacrificar? Apresentar o corpo. Apresentar o corpo para que seja santificado, para que seja anulado a presença da sua vontade, da minha vontade própria e de tudo que for feito na carne. Tudo que não condiz com aquilo que Deus quer que nós façamos. Apresenta o nosso corpo para tirar a concupiscência carnal, para que seja o nosso corpo, o vosso culto racional com Deus, mente interligada com Jesus Cristo. E a segunda fase, a condução do sacrifício. A condução do sacrifício. Que condução é essa? Sacrifício vivo. Porque transformar em renovação em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o sacrifício tem que ser vivo, tem que ser avivado, vivo, com o Senhor Jesus Cristo. Porque até então os mortos não falam. Porque a trajetória, aquele que já está morto,
já está com o seu destino traçado. Porque Hebreus 9 e 20, no versículo 27 fala que o homem está destinado a morrer uma vez só. Daí segue seu juízo. Então, é vivo, tem que estar vivo. E espiritualmente falando, não falando no físico, espiritualmente vocês têm que estar o quê? Vigilante, vivo, avivado no Espírito Santo. É interessante quando fala apresentar como sacrifício vivo. Na antiga aliança, era pego um animal sem mácula, sem mancha, sem defeito, e é apresentado em holocausto para expiação do pecado, expiação de alguma culpa. E hoje, na nova aliança, o sacrifício vivo somos nós. Se apresenta a ele sem mácula, sem mancha, resistindo ao pecado, em nome de Jesus. E terceira fase e última fase, obrigação do sacrifício. Qual a obrigação do sacrifício? Vosso culto racional. O vosso culto racional. Raciocinar, se apresentar. Nós somos o culto racional. Raciocinar com Deus, apresentarmos nós como culto racional, raciocínio, interligado a Jesus Cristo, pensando na verdadeira paz com Jesus, raciocinando, fugindo dos erros, para que seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus em nossas vidas. Então nós somos o culto racional, raciocínio, botar a cabeça para funcionar, nos afastarmos do pecado. Então eu fico por aqui e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, e voltaremos no outro dia com a programação Deus Mostra a Sua Face. Deixa a paz do Senhor a todos e ouça a rádio Filhos do Deus Vivo. Sou o pastor Jorge Nunes e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.